Olá! Hoje o nosso podcast vai ser com a doutora Patrícia Amorim, de São Luís do Maranhão. Então, ela vai contar a história dela, que é super inspiradora, né? Ela já era fisioterapeuta forense, fez outros cursos com outros professores aí, mas eu quero que ela conte para vocês a história dela e que transformou ser hoje expert em direito das pessoas com deficiência. Patrícia, se apresenta. Eu gostaria que você começasse a contar como que foi sua trajetória, como você começou oficialmente na fisioterapia clássica, que te levou para a fisioterapia forense e ainda por que você se especializou em direito das pessoas com deficiência. Hum, Prazer, muito obrigada pelo convite, Laura. Fiquei muito feliz. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco da minha história, né? Creio que pode inspirar várias pessoas. Então, Laura, eu sou fisioterapeuta formada em 2008 em São Luís do Maranhão, certo? Trabalhei durante muito tempo na parte de trauma. Me mudei para um outro estado. Lá nesse outro estado, trabalhei em outra área. Quando foi no ano de 2022, retornei para a fisioterapia, tá? Quando eu retornei para a fisioterapia na parte de trauma, aquilo me frustrou assim profundamente. Por quê? Porque eu não estava me sentindo satisfeita, nem financeiramente, nem profissionalmente. E aí eu conheci a forense, a fisioterapia forense, fiz alguns cursos forenses, e comecei a atuar só com assistência técnica nessa parte forense, né, da fisioterapia forense. Só que quando foi no ano de 2024, eu tive uma oportunidade de encontrar a Laura num evento lá em São Paulo. Eu estou no Maranhão atualmente, fui para um evento em São Paulo e conheci a Laura. E lá naquele momento a gente teve um bate-papo, conversou e ela me apresentou o trabalho de laudos que ela vinha fazendo, que ela estava oferecendo uma mentoria, mostrando um pouco como ela trabalhava, atuava e que ela estava perpetuando isso para outros fisioterapeutas, para conhecer esse mundo lindo que é do laudo. E aí eu digo, nossa, Laura, quero entrar, quero conhecer, me apresenta isso que eu fiquei interessada. E E como aí era a quando sua vida antes da mentoria dos laudos? Como é que era seu trabalho só? Você falou que trabalhava como assistente técnico, atendia diretamente o cliente, ou fazia jurisconsultoria, pagamentos, como é que Antes, eram? pergunta interessante. Quando eu comecei o meu trabalho com fisioterapia forense, que eu abandonei realmente a clínica, né, a parte terapêutica, eu trabalhava em parceria com advogados. Nunca trabalhei de maneira autônoma, dependendo só de mim e da minha competência. Sempre precisei procurar buscar advogados para fechar a parceria. Vamos falar assim, entre 50 contatos que eu fiz com advogados, eu fechei dois. Aí mais 50, mais dois. Então, vocês pensem aí que é uma parceria difícil de ser feita, né? E aí eu fiquei trabalhando, se a gente for falar assim, em realização, a minha frustração nesse momento era conseguir parceiros, né? A dependência de um outro profissional para realizar o meu trabalho. Então, esse que estava meu cenário antes de conhecer a Laura, né? Meu cenário era esse, estava feliz por ter saído da parte da clínica, porém um pouco frustrada por depender de outras pessoas, porque o fisioterapeuta, na verdade, quando ele é da clínica, ele não depende, né? Ele depende do braço dele. E aí, quando você entra na forense, você começa essa parte de assistência técnica, depender de advogado. Então, nesse momento aí, Laura, eu estava nessa situação. Como é que era o pagamento, esse serviço, essa parceria com esses advogados? Certo, pagamento. Comecei trabalhando no risco, contratos de risco, né? E isso aí, para quem não sabe, é quando você trabalha para ter, na incerteza se vai receber. Vai depender do sucesso da ação que você está trabalhando, né? Então, assim, além de ter a dificuldade de fechar parceria com o advogado, eu também tinha dificuldade de ter a certeza que ia receber ou não. Ou seja, eu trabalhava pela poupança, né? Faço e vou guardar, se eu receber lá na frente, eu vou guardar, mas nenhuma certeza de quanto é que será o meu prolabore esse mês, não tinha, né? Eu só trabalhava na incerteza, mas saí da clínica. Ali já estava bom, até eu conhecer a lá. Qual foi a virada de chave que te trouxe essa mentoria de você se tornar hoje expert em direito das pessoas com deficiência, fazer laudos para PCD? Qual foi a diferença? Essa parte que é muito importante, eu quero detalhar um pouco mais, tá? Aí,
quando eu comecei, que eu conheci a Laura, que eu fiz a mentoria sobre laudos, na época a Laura até tinha um outro curso, né? Eu fiz logo os dois, que eu me empolguei logo. Ela tinha um É, o curso na época DPVAT de foi bom, né? Pena que acabou. DPVAT maravilhoso. E ali, o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o primeiro módulo, peraí, eu entendi que ela me oferecia uma maneira de eu trabalhar sem depender de ninguém. Eu digo, nossa, peraí, isso aqui deve ser muito bom, porque como é que eu vou ganhar dinheiro dependendo apenas de mim, sem advogado? E aí você vai continuando o curso. E naquele primeiro módulo ali, ela já me ensinou uma coisa muito importante, que eu poderia ter clientes na minha rede da agenda do celular. Eu disse, como assim? E aí ela ensina, porque um dos primeiros passos da mentoria dela, posso dar spoiler, Laura? Pode. Mentoria? Manda mensagem no status, não foi? Exato. Eu coloquei, a Laura ensina várias estratégias, né, de como a gente adquirir novos clientes, mas uma delas era para a gente divulgar o nosso trabalho no status do nosso WhatsApp. E ali naquele mesmo dia que eu fiz aquele primeiro módulo, eu coloquei, não sabia nem como fazer, porque eu estava primeiro na parte do marketing, né, e aprendendo a divulgar o meu trabalho. E naquele primeiro momento eu coloquei ali que eu fazia laudos para DPVAT, e naquele mesmo dia veio dois amigos da minha agenda dizer que precisava, eu preciso desse trabalho. Um era porque tinha acontecido um acidente com ele e o outro porque tinha um conhecido que precisava. E eu digo, eu faço. Agora entra uma parte importante. Como que eu vou fazer se eu ainda não tinha domínio? Tinha acabado de começar a mentoria. E aí que eu queria falar, né? Da importância do mentor que te ajuda, que tem um contato com ele de perto para tu perguntar as coisas. Naquele momento, ele, Laura, eu acabei de conseguir dois clientes, me ajuda, socorro. E aí que foi que entrou, que eu conheci o mundo verdadeiro do PCD, né? Dos laudos PCDs, que aí a Laura me deu toda a assistência, eu fui me aprofundando mais, eu fui dando andamento ao curso, fui conhecendo outras áreas que eu poderia atuar. A Laura ensina muito no curso também na questão de como divulgar o teu trabalho. Então aí a gente vai aprendendo diversas maneiras de divulgar. Outra coisa que eu preciso enfatizar aqui é a facilidade em que nós temos de saber que tipo de laudo é adequado para o nosso paciente que a gente está conversando, né? A gente conversa com o cliente, às vezes a gente tem uma limitação de saber o que que oferece para ele. E aí, com aqueles módulos, porque cada módulo fala de um tipo de laudo diferente, tu vai entendendo o que que tu oferece, o que que teu paciente precisa. E tem muita coisa que ele não sabe que ele precisa e que ele tem direito. E aí tu começa a oferecer para aquele paciente, ele começa a ganhar tanta confiança no teu trabalho que qual é a probabilidade de acontecer? Ele te indicar. Então, eu digo assim, às vezes eu tenho umas colegas da própria mentoria da Laura que vêm falar comigo, "Ô, Patrícia, os teus clientes você conseguiu através das redes sociais?" Eu digo, não, meus clientes eu consegui por indicação. Porque um indicou para o outro, que indicou para o outro. Que isso eu não conhecia na fisioterapia forense, na parte da assistência técnica. Eu fazia o serviço lá para o cliente do advogado, ele faria para a perícia, e aí ali cortava nossos vínculos. E com a emissão de laudos PCD, eu consegui multiplicar isso, porque assim, quando você faz um trabalho, vou dar aqui um exemplo, Laura, quando você faz um laudo para um RG PCD para um paciente e que você conversa com ele, você conversando, descobre que ele tem direito a um auxílio acidente, ele vai fechar contigo, ele vai contar para um amigo dele que ele precisa também, que ele tem direito também àquele RG PCD, que ele vai contar que ele tinha um direito que ele não sabia, mas que a doutora Patrícia falou para ele, e ali aquilo vai se multiplicando quando vê você está com um rol de pacientes clientes, né? Não são É pacientes, são clientes. clientes. Eu tenho que desacostumar com esse termo paciente. E você está ali com um rol de clientes sem ter tido grandes dificuldades, como eu tinha lá no passado, né? A cada 50 advogados que eu conversava, eu fechava com dois, né? Ainda no risco. E no risco, ainda tem isso no risco. Então, assim, se for para falar o que mudou na minha vida, só aí, ainda nem entrei na parte financeira, né? Só aí já foi uma mudança de chave, Ai, assim, falar em parte financeiras, eu gosto de falar de, né? que Dinheiro, isso aí é gente. interessante, é o mais importante, né? Porque a gente faz Patrícia, eu nem vou falar. Você já alcançou seus dois dígitos? Ah, mas é claro. Ah, isso é... Nossa, o que que a gente está fazendo desde 2024? Ó, no ano de 2024 eu comecei, foi quando a gente começou, né? Que eu comecei a. É, você começou em maio de 2024.
Pronto, em 2024 eu comecei, fiz ali a mentoria, já consegui aqueles 2 clientes, e ali a gente ganha força, né? Nossa, que bom, tô conseguindo trabalho tão rápido. Você Quando ganhava dois foi? dígitos antes? Nunca! Não, não, não ganhava. E aí eu estava lutando para isso, né? Mas não ganhava. E aí, quando eu comecei a trabalhar em setembro do ano passado, eu já tinha ultrapassado o que eu vinha fazer. Ó, comecei em maio, quando foi em setembro, no mês 9, eu já tinha ultrapassado o que eu vinha trabalhado no ano todo de 2022 e 2023. Então, eu estava fazendo esses cálculos para ver quanto realmente eu tive de ganho, né? Porque a gente tem que transformar em números para saber o que compensa. E ali, naquele momento, eu falei para a Laura que eu não queria mais trabalhar na parte da assistência técnica, que ela não estava me trazendo nem para realização profissional nem financeira. É, mas Então, jurisconsultoria, você trabalha como assistente técnica ainda, reclamando, né? exato, juros consultoria, exatamente. E ali foi quando eu tomei uma decisão, não quero mais, eu vou me dedicar para isso aqui, não quero mais parcerias com advogado. Tive a oportunidade de conhecer advogados maravilhosos, mas atualmente eu estou bem satisfeita. Uma coisa importante que eu preciso focar aqui é que no trabalho de laudos e emissão de laudos PCD, você fecha o contrato com o cliente te paga e você emite o laudo. Então, veja bem, eu não espero um risco, eu não espero que chegue ao final de uma ação que às vezes dura um ano, né, para saber se a sentença foi procedente ou não. Eu já recebo. E a demanda é maior, o pagamento é imediato, o valor é maior. Então, assim, se tu me perguntar o que que tem de desvantagem, eu não sei te falar em relação ao trabalho que Eu eu gosto, fazia sabe que anterior. conversa eu gosto de laudo? O tamanho de um laudo em Assim, folha. exato. Exato. Ainda tem isso. Muito importante, preciso focar nisso. Uhum. Um laudo para assistência técnica é um laudo de no mínimo 10 páginas. No mínimo 10 É, uma páginas. ação previdenciária e uma trabalhista. Previdenciário, exato, trabalhista, que eu nem atuava na trabalhista, né, Lara? Sempre fui previdenciário. Mas, assim, a galera da trabalhista recebe um laudo gigantesco. Tem gente que faz laudo de 30, 40 páginas. É. Não, o meu era o mínimo 10. Os laudos PCDs, ele é de uma, duas, 4 páginas quando é muito, né, laudo? É. 4 páginas quando é muito, um laudo de auxílio acidente, talvez, um de isenção de imposto de renda. Uhum. Ainda tem essa parte que eu gostaria de falar, Laura, se eu tiver oportunidade aí, É. é nas questões do tipo de público que a gente trabalha, né? Porque, assim, quando você vai fazer um laudo, por exemplo, para isenção de imposto de renda, a gente está falando de um público mais classe A, Um né? poder aquisitivo melhor. Poder Hum. aquisitivo melhor. Então, aquele cliente, quando ele chega para ti, ele quer pagar, ele está disposto a pagar e ele precisa pagar. Então, assim, o que que você vai ter de objeção com o com o cliente desse? Nenhuma. Ele precisa do teu trabalho. O paciente lá da forense, eu tinha que convencer ele que o meu lado era importante para a perícia dele, Ainda né? acha Então, caro. assim, Parcelado ainda é mil acha, cara. vezes, né? Mil vezes. Exatamente, o cliente do previdenciário ele é mais baixa renda, então assim, ainda tem esse parâmetro ali, por exemplo, para você fazer um laudo para isenção de imposto para compra de um veículo, a pessoa quer comprar um veículo, ela tem Ela se... condições, e ela quer o veículo, ela muitas das vezes já até escolheu. Então, aquele laudo para ela é muito importante, ela precisa, ela quer e ela vai pagar. Então, assim, eu tô falando aqui tanta coisa boa, é porque assim, não tenho se eu quisesse assim, falar algo, alguma coisa que pudesse se comparar de maneira igual, na mesma linha, não tem. A régua é diferente, né, para forense, a assistência técnica e a emissão de laudos. E você se sente mais confiante com o seu trabalho, segura? Não. Eu digo assim que hoje em dia, além da confiança, a gente vai se tornando assim um trabalhador nato a todo tempo. Onde tu tá, tu vê uma oportunidade de negócio, né? Ah, Aí eu a falo isso. pessoa, tu vê, Tá conversando. tu encontra uma pessoa segurando uma muleta, você já vai lá, já aborda. Se você tiver claro, vai lá, aborda e dá-lhe um serviço, um laudo novo, que a pessoa tem um monte de direito que ela não sabe, tu conversa com ela. Quando ela termina a conversa, ela tá assim, doutora, me dê seu telefone.
E assim tu vai, onde tu vai, tu começa a multiplicar o teu trabalho, tu começa a divulgar. Ontem eu estava indo para o aeroporto, vindo do aeroporto, e o taxista falando para mim que ele queria comprar o carro. Eu falei assim: você tem algum problema de saúde? Porque existem algumas possibilidades de você comprar o carro com isenção de IPI. E aí o cara fala assim para mim: eu enxergo só de um olho. Aí eu Monocular. falei assim, vamos pensar aqui na possibilidade de a gente te avaliar para ver se você se enquadra com o PCD. Então, assim, você vai ganhando um mundo de oportunidades aí. Então, assim, eu me sinto muito segura, Laura, voltando à pergunta, me sinto muito confiante hoje em dia e E o que feliz. você diria para o fisioterapeuta que ainda tem dúvida em se especializar na área forense em direitos da pessoa com deficiência? O que que eu diria para o fisioterapeuta que ele tem dúvida? Primeiro, olhe para o seu futuro lá na frente, não olhe para agora. Se veja daqui a 10 anos. Você quer continuar no mesmo lugar que você está? Com a mesma qualidade de vida, com a mesma pressão psicológica de trabalho, com a mesma necessidade de depender de advogado de terceiros, é isso que você tem que pensar. Daqui a mais 10 anos, 20 anos, você vai estar com uma outra idade, com uma outra saúde. Então, se tu quiser, se tiver alguma dúvida, pensa dessa forma. Eu quero conquistar mais, eu quero ter melhor qualidade de vida, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero ter liberdade geográfica para trabalhar de qualquer lugar. Isso é Repense. fundamental. Liberdade. Importantíssimo lá. Você poder fazer um laudo, atender o paciente por via online. Todos os atendimentos praticamente tem Então, como fazer de remotos. forma online. E aí você emite aquele laudo de forma online, a pessoa fica satisfeita, você fica satisfeito e recebeu. Você está viajando de férias. O paciente está precisando de um laudo, você atende ele em meia hora, 20 minutos, consegue fazer um laudo para ele. Nossa, assim, não tem preço isso daí. Então, assim, E essa é outra vantagem, né? Que eu vou. Agora a entrevista é sua, mas assim, diferente de um laudo de previdência trabalhista, você não precisa fazer teste de força, Não né? precisa Uma fazer teste avaliação de física, força, você não precisa estar tem medindo amplitude de ferramentas. movimento, tem várias ferramentas que são validadas, tá? Ferramentas validadas, emitidas até pela Organização Mundial de Saúde, que a Laura apresenta, vou dar outro spoiler, né, Laura? Laura, É, Laura te apresenta todos esses instrumentos, todas essas ferramentas, então você sabe qual realmente a ferramenta que pode estar aplicando, né? Para avaliar aquele paciente. Ah, para uma aposentadoria, vou aplicar esse aqui. Ah, para uma isenção de imposto de renda, vou aplicar esse. Então, assim, tem muitas maneiras de você fazer a avaliação do paciente sem precisar medindo força, sensibilidade, amplitude de movimento, aquele trabalho todo. Aí vai medir, vai colocar em aplicativo para medir tudo. Então, assim, até nisso é libertador. Até nisso usa é as libertador. ferramentas que tem, né? Custo, porque. Exatamente. Inclusive, ela É, ultimamente tem aparecido assim com novas ferramentas. Assim, eu comecei o curso usando duas ferramentas que ela ensina no curso. Aí, ultimamente, ela aplicou, apresentou mais duas, né? Porque eu já sou aluna renovada, já novada, fiz é a novada. mentoria completa, já renovei mais o pacote de um ano, porque todo tempo ela dá novos módulos com novas aulas, e aí eu quero tudo, quero consumir tudo, né? E eu Mas é acredito que porque todo. hoje eu falo, né, a gente não pode ficar fora do ambiente e o Exato. mundo é muito rápido, é que nem um Exato. celular. O celular de 2 anos atrás é outro celular. Então você tem que sempre Exato. Tem estar a nossa atualizando. comunidade lá que é maravilhosa. Nós temos uma comunidade onde ali a gente troca muitos casos clínicos que a gente está passando, que tipo de laudo eu ofereço, será que esse paciente se enquadra e troca ali opiniões, às vezes dá uma sugestão de como tem que melhorar o laudo, como é que tem que fazer. E ali sair daquele mundo ali para mim é um prejuízo muito grande, tem que estar ali no meio. Trocando figurinha ali com todo mundo. Isso também é um upgrade que tem na mentoria que para mim é maravilhoso. Toda noite, Laura, é minha Hum. rotina. Toda noite me deito, vou lá no meu celular, primeiro grupo que eu abro é o de laudos lucrativos, para poder, pra Ai, poder que ver o que que horror. foi falado. Mas aqui eu falo que não é só é uma família, né? Nós Sim. somos uma Ali família. eu fiz muitas amigas mesmo, já fiz amigas, bastante amigas ali. Não foi só colegas de trabalho, não. Estou muito satisfeita mesmo. Ai, obrigada, doutora Patrícia, por compartilhar isso, a história. E vai ter muito mais histórias de sucesso e principalmente ajudando quem mais precisa, a pessoa com deficiência, que infelizmente, né, no Brasil ela tem muitos seus direitos negados, indeferidos, além das barreiras, né, arquitetônicas, tem a barreira do capacitismo, dos Hum, preconceitos.
e a gente faz sim a diferença na vida das pessoas. E muito obrigada por compartilhar histórias inspiradoras e muito sucesso! Obrigada.